Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso IGCast, o podcast da Abralimp. Estamos hoje no nosso último dia de feira, um evento onde reúne o nosso congresso, o Fórum de Facilities, e hoje eu estou com a doutora Lara Breiner, diretora central de compras do Ministério da Economia, que vem fazer uma palestra aqui no nosso evento. Doutora, seja bem-vinda e obrigado aí por te pegar no meio do caminho aqui, parar aqui 2 minutinhos para a gente bater um papo sobre o Ministério da Economia e a parte de gestão. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu falo que tudo que é de surpresa acaba sendo melhor, que a gente faz no impulso, né? Você viu, o pessoal tá animado aqui atrás, né? Tá animado, você viu? Muito bom, muito bom. Eu assim, para começar com a senhora, numa feira onde todos querem vender, né? Você vem aqui querendo comprar, né? Como é que é essa relação sendo minoria aqui dentro do processo? Eu não tenho problemas com ser minoria, isso não é um problema para mim, mas eu acho que a gente precisa colocar em prática finalidades do processo de compras, né? E para que eu alcance a finalidade do processo de compra, que é realizar a melhor contratação para a administração pública, atendendo ao anseio não só da administração, mas fazendo melhor uso do dinheiro público, nada melhor do que conhecer os fornecedores. Uhum. Então, a aproximação com o mercado ela é necessária. Se a gente não conhece o mercado, se a gente não sabe como o mercado se comporta, como é que eu posso apresentar uma solução de contratação se eu não sei o que o mercado oferece como solução para a minha demanda, né? E nesse aspecto, a gente estava conversando aqui fora do ar, até em consulta pública, né? Tanto a Abralimp como a Abrafac vem colaborando nesse processo. Muito. E para nós é muito importante, toda vez que a central de compras faz uma contratação, seja qual for o objeto, nós normalmente procuramos as associações que são envolvidas, né, que participam, né, do cenário daquele objeto de contratação, justamente para isso. Eu acho que é muito importante a gente ter a humildade de dizer, eu não sou especialista nisso, vamos consultar os especialistas no negócio. Com certeza, né? Essa nova lei de licitação, você poderia falar um pouquinho, não? Eu digo que tem muita gente que fala mal da nova lei, eu não discuto com lei, né? Formado em Direito, a gente não discute com a lei, a gente cumpre e é isso. Eu acho que ela trouxe muita evolução, tanto para nós, enquanto contratantes, como para o próprio contratado. Ela traz muitas regras que muita gente diz que nem deveriam estar na lei, e eu falo que bom que elas estão, porque elas estão e elas trazem segurança para os dois lados. Mas um ponto fantástico, na minha visão, é a evolução e a abertura para a possibilidade jurídica agora, e não mais jurisprudencial, da contratação de facilities na sua essência, né? De transformar a administração em um objeto, em uma área onde as empresas de facilities, as empresas de gestão do serviço, podem prestar um serviço e aí cada um no seu papel que deveria preencher, né? Nós, servidores, na qualidade de gestores, mas na qualidade do processo decisório, trabalhando na nossa atividade finalística e trazendo para dentro da administração aqueles que detêm conhecimento de como prestar esses serviços, que a gente chama de serviços meio, né? Serviços administrativos, mas de forma com excelência, porque essa é a função de uma empresa de facilities, prestar com excelência. Quando a gente fala em licitações, né? A gente sempre pensa em grandes empresas, tal. Como é que o governo vê ou tenta ajudar as micro e pequenas empresas? Muito boa pergunta, porque, e aí eu vou trazer até um ponto que aconteceu há pouco tempo mesmo, acabou de acontecer. Nós tivemos um evento, né, que foi promovido pelo Sebrae, que falou sobre o Fomenta, que traz a questão das microempresas e empresas de pequeno porte participando dos processos licitatórios. Para você ter uma ideia, o investimento de ampliação de mercado é tão grande que antes as pessoas achavam que licitação era um bicho de 7 cabeças, né? E hoje você participa de uma licitação pelo celular. Isso eu ia te perguntar depois sobre a tecnologia. Isso, você consegue acompanhar uma licitação, você consegue dar lance pelo celular, né? Então hoje a ideia é essa, né? Nós estamos cada vez mais com os aplicativos mobile sendo a extensão da sua vida. Eu brinco, falo, antigamente a mulher gritava, não leva minha bolsa. Hoje qualquer um grita, não leva o meu celular. No meu celular tem a minha vida, né? Então é um pouco disso, a gente traz essa realidade para dentro da administração. Esse é um viés. O outro, que é um viés de proteção,
com a questão das normas que são protetivas às microempresas e empresas de pequeno porte. Tratamento diferenciado, direito de cobertura de lance, desempate ficto, que é para ela ter uma segunda oportunidade para ganhar aquela licitação, prazos maiores para regularização de certidões. E uma outra coisa que aí já é o pessoal sempre fala, nossa, não, nas licitações da Lara, a MEPP não tem vez. Não é assim, tá? A gente está fazendo uma contratação agora, por exemplo, e sem deixar a MEPP de fora. Por mais que pelo volume contratual, né, ultrapasse a capacidade financeira e operacional da MEPP, o que a gente fez? A gente introduziu uma cláusula com a contratação obrigatória. Então, eu trago uma grande empresa, porque pelo volume não poderia ser diferente, né? A central opera com grandes números, mas a gente traz a obrigatoriedade de subcontratação de parte desse contrato para uma MEPP. De quem é a responsabilidade, doutora? Com a grande empresa nossa, né? A grande empresa que responde para a central ou para o contratante parceiro, né? Porque nós fazemos a implantação dentro dos órgãos, e a microempresa tem a responsabilidade perante o contratado da administração, porque ele é o responsável por a execução do contrato. Há 2 anos atrás, na última feira da Abralimp, 2, 3 anos atrás, acho que a gente estava até comentando, né, que eu vi um palestrante do Ministério Público falando, né, sobre a contratação e a oportunidade, né, de você levar a produtividade e ter um resultado mais eficiente, até financeiramente, no seu contrato. Como é que evoluiu isso de lá para cá, doutora? Fantástica pergunta. Outra coisa que a nova lei de licitações trouxe com maestria. Começa lá atrás, a gente tem um arcabouço de jurisprudência, os órgãos de controle falando, o Tribunal de Contas abrindo essa possibilidade, mas muito gestor receoso. E os receios são naturais, o Tribunal de Contas não podia ser diferente, né? As responsabilizações do gestor, elas são pessoalizadas, ou seja, o servidor responde com o seu CPF, né? Não que isso esteja errado, mas só justificando o receio do gestor em fazer alguma coisa que não tem um respaldo na lei propriamente dita. Em 2019, a gente dá um grande passo, que é a criação da medida provisória 915 de 2019, que traz a possibilidade de contratação de uma gestão de prédio público. Converte-se em lei em 2020, Lei 14.011 de 2020, artigo 7º, mais precisamente, traz a possibilidade da contratação de gestão do prédio público com e sem investimento. O que é isso, né? A gente contrata, abre a possibilidade de eu contratar um gestor. Eu viro e falo para você, olha, tome conta do meu prédio, uma gestão 360, da água, internet, a terceirização de recepcionista, controle de acesso. Eu entrego a gestão do prédio por meio de uma contratação de facilities. Só que ainda não estava perfeito. Faltava alguma coisinha. Faltava exatamente o detalhe que você trouxe, que está na nova lei de licitações. A 14.133, ela tem uma contratação muito interessante, que é chamada contratação por eficiência. Eu faço um contrato de resultado. Então, esse contrato de resultado é que permite exatamente isso que você falou. A gente faz uma análise, né, de quanto eu gasto hoje com esse conjunto de serviços que vão passar a compor essa cesta, né, de contrato de facilities, e aí vejo quanto eu gasto, e aí você me fala, eu economizo 20%, 30%, e ali você vai ter um contrato de resultado. Quanto você é remunerado por essa economia? Então, para nós, quanto mais você economizar, melhor. Sim, e para você também. Toda essa tecnologia disponível, tá certo? Isso com certeza aumenta a produtividade, né? Exato, aumenta a produtividade, que eu gosto muito de falar, aumenta a eficácia da aplicação do recurso público. Né? A população paga imposto para manter a administração e a gente precisa ter um cuidado muito grande. Né? É o nosso dinheiro que sustenta a máquina administrativa, então a gente tem que ter muito cuidado. E com isso, se eu consigo fazer uma economia, né, na área meio, que é o que a gente normalmente chama, né, que são esses contratos administrativos, consequentemente me sobra mais recurso para investir nas áreas finalísticas, educação, saúde, segurança, enfim. A gente consegue melhorar. O governo federal
compra quantos por cento do PIB, mais ou menos, doutora? Hoje nós estamos gastando aproximadamente 15% do PIB em compras públicas. E nós, dentro desse gasto da administração, temos uma boa parte disso é possível de ser incorporado dentro de um contrato de facilities, com a questão da terceirização, com a questão da manutenção predial, com a questão da luz, né? Então, tudo isso passa a fazer parte de um contrato de facilities, onde vocês, com maestria, muito melhor do que eu, conseguem pensar em soluções, incorporação de solução tecnológica, Sim. visando a redução desses gastos. A feira está aqui, né? E é isso que eu vim fazer. A senhora não visitou ainda, né? Mas a senhora vai visitar depois da palestra. A senhora também é consultora aí do Banco Mundial em sustentabilidade. Sim. Explica pra gente um pouquinho, por favor, para os nossos ouvintes. Sustentabilidade é um tema muito rico e é um paradigma que eu gosto de começar quebrando, que a sustentabilidade não é apenas a compra verde, como se costuma dizer, né? Não é apenas comprar um papel reciclado ou de madeira de reflorestamento, é muito mais do que isso. A sustentabilidade, a gente precisa ampliar esse escopo para uma sustentabilidade social. De que forma a gente utiliza o gasto público como transformador da realidade da sociedade. Então, nós temos aí uma iniciativa, por exemplo, no próprio decreto que regulamenta a Previdência, o decreto 3.048, que traz uma obrigatoriedade da empresa, a partir de 100 funcionários, ter um percentual de funcionários que sejam pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência. A nova lei de licitações, ela também tem a previsão expressa de criação de vagas, por exemplo, para mulheres vítimas de violência doméstica, população egressa do sistema prisional. Então, é usar o poder de compra do Estado em favor da sociedade que ele representa. Vamos transformar a sociedade que a gente vive, vamos entregar uma sociedade melhor. A senhora percebe que os empresários estão engajados dentro desse processo? Não? Vim aqui para fazer isso, para mostrar que o mercado público é um mercado acessível a todos. O mercado público, nós somos um consumidor de serviço. Então, para mostrar, olhem para as compras públicas, vejam a compra pública como algo possível, acessível a vocês. Vejam como uma opção de negócio. Né? A compra pública Quando eu falei isso uma vez com um fornecedor, e eu vou fazer um parênteses, você me perdoa, sem dúvida. Ele virou para mim e falou assim: mas eu não gosto de contratar com o governo. Eu perguntei por quê? E eu tentando chegar na cabeça dele, né? Por quê? Eu falei, gente, mas é um volume tão grande, ele não tem esse volume no mercado privado. E ele virou para mim e falou assim: porque vocês, generalizou, vocês não pagam. E aí... Isso era a próxima pergunta. Mas, vamos lá, tá sabe, bom. Quebrar esse paradigma de que a administração é um consumidor mal pagador. Né? A fala dele foi: quando eu tenho um contrato na iniciativa privada, eu emito a nota fiscal, o dinheiro está na minha conta, sabe? Então, é quebrar um pouco esse paradigma. A administração, ela não é uma má pagadora. As regras de pagamento, elas estão estabelecidas na lei. As regras de pagamento, elas estão estabelecidas dentro do edital de licitação. O edital, é uma frase que se utiliza muito, é lei entre as partes. Então, as normas estão ali estabelecidas, e a nova lei de licitações trouxe muita garantia para o contratado, né? Para essa empresa que vem prestar o serviço para a administração pública. Isso garante, né? Até preços mais adequados. Exato. Esse princípio da transparência e compliance, como é que o governo preparou tudo isso? A transparência pública, ela vem com uma provocação muito grande, inicialmente por órgãos de controle, Ministério Público, e hoje ela é uma realidade. Encerrando aqui a nossa... Se quiser fazer durante a entrevista, pode, mas... Encerrando aqui a nossa entrevista, você pega o seu celular, digita transparência.gov.br e acessa os gastos. Você consegue ver qual órgão gastou, quanto gastou, para que empresa pagou, quanto tempo levou para pagar. Né? Então, eu sempre faço esse exercício da empatia, me colocando no lugar do fornecedor. O que me faria procurar um outro mercado, né? Primeiro, o contrato com a administração pública, como nós somos regidos por lei, eu tenho lá, o edital me diz quanto tempo eu tenho de contrato. Então, é um contrato garantido. Sim. A não ser que você faça alguma coisa errada e que a gente precisa rescindir o contrato, mas você tem aquele tempo garantido de contrato, né?
Em matéria de tempo de pagamento, eu vou analisar o órgão que eu quero participar. Eu entrei ali e falei, aquele órgão ali demora muito a pagar. Eu não tenho fluxo de caixa para participar de uma contratação com esse órgão. Na lei no site da transparência, eu consigo identificar todas essas informações. Um outro parênteses, os escopos de serviço, você acha que também em função aí dessa parceria Abrafac, dessa consulta pública junto com a Abralimp, isso também melhorou ou não? Eu acredito que sim, de verdade. Né? A gente tem aí nós fizemos piloto... O escopo, quanto mais for detalhado, melhor. Porque eu deixo muito clara qual é a sua responsabilidade e qual é a minha, né? Sim. E o que entra e o que não entra. Então, eu deixei claro para você, falando, esse contrato aqui, esse serviço aqui, eu vou continuar executando. Você vai falar, ok, não é meu. Então, tá bom. E uma outra coisa importante em relação a isso que você está colocando eu penso no serviço e eu entrego toda a cadeia de logística daquele serviço. Exemplo, se eu colocar para dentro de um contrato, por exemplo, a comunicação, a rede de tecnologia, como você vai fazer é com você, porque você vai passar a gestar. Sim, ele é o né? especialista. Ele é o especialista. Então, se você vai fazer com rede cabeada, se você vai me trazer fibra ótica, se você vai botar roteador de Wi-Fi, duplicador de sinal, não será algo que a gente vai ingerir, né? Não é alguma coisa que a gente vai falar, não, tem que ser assim ou tem que ser assado. Né? A gente está abrindo o serviço. Eu quero que o serviço de comunicação seja cuidado por você. Né? Recepção, por exemplo, eu não vou dizer que você tem que colocar 10 recepcionistas no prédio. Né? Não, você vai gerir. Essa análise é da empresa que vai fazer o processo, vai entregar o projeto. Exatamente. Nessa contratação que a gente está fazendo agora, né, que é o piloto. Essa que eu queria que você falasse um pouquinho. A gente está com um piloto. Eu sei que nós estamos antecipando aí a sua palestra, né? Não, mas é bom que gera curiosidade. Sim, a pessoa vai lá assistir. Essa contratação, por exemplo, que a gente está fazendo, são 17 serviços que passam a ser geridos. Eu uso o termo gestar, né? Passam a ser gestados, para ser geridos, executados por uma empresa de facilities com incorporação de solução tecnológica. Então, esse é um ponto, tá? O nosso fiscal administrativo, qual era o nosso gargalo? A gente precisa ouvir, né? Então, o que o mercado me disse? Você demora para atestar as suas notas, você demora para dizer que eu prestei o serviço. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho que automatizar esse serviço. Porque quanto mais manualizado ele mais demorado ele se torna. Sim. Então, a gente traz a incorporação da solução tecnológica. A gente diz, olha, você não vai mais me emprestar uma folha de papel. Você me entrega via sistema. Porque eu levo numa linguagem que eu consigo também fazer uma fiscalização eletrônica. Né? E isso casa com várias coisas. Home office, eu estava ouvindo o Crepaldi falar. Né? Home office, não importa onde o servidor está. Então, eu não tenho mais que ter aquele servidor ali olhando para você, tocando na pessoa, o discípulo de São Tomé. Né? Então, a gente abre um leque muito grande. E isso traz agilidade no processo. Né? Então, traz agilidade no processo. A gente juntou 17 serviços que passam a ser trabalhados num único ponto. A gente fez um primeiro ensaio que não foi de facilities, foi na área de limpeza, aonde a gente incorporou solução tecnológica com coisas que já existiam, leitura de QR Code. Então, a gente quer que o serviço de facilities continue com essas, quando você vier para uma contratação maior e não apenas da limpeza, que aquilo que a gente viu que funciona, que continue, claro, que seja a tecnologia está aí, está disponível. Está né? aí para isso, né? Sem dúvida. Muito legal. Bom, infelizmente o pessoal já está me cobrando aqui. Não acredito, já teve plaquinha para gente? Já tem uma plaquinha ali que é muito engraçada. Bom, conversei com a doutora Lara Breiner, ela vai dar honra para nós aqui da Abralimp, sobre a palestra Contratação de Facilities no Mercado Governamental. Pegamos a senhora aqui no corredor, né? Mas, assim, eu queria agradecer em nome do Ricardo, em nome da Abrafac, da Abralimp, né? Esse bate-papo muito, muito legal. Eu agradeço imensamente a sua participação. Espero que você goste da feira, do evento. Aqui você vai achar tudo que realmente você precisa no setor de facilities.
Eu que agradeço imensamente. Quem tiver qualquer dúvida ou quiser fazer qualquer contribuição para a Central, é só entrar www.gov.br/Central de Compras. Vocês vão ter acesso a todos os nossos projetos, ao nosso portfólio como um todo. Tem um linkzinho lá para você mandar mensagem para a gente. Então, a gente responde a todo mundo, a gente escuta todo mundo que pede agenda a gente atende, porque a razão de existir da Central de Compras é servir à sociedade, aos órgãos e a todas as pessoas que nos procuram. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Um prazer muito grande ter aqui esse bate-papo com você. Prazer, pessoal, foi meu. até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.